Bem-vindos a mais um Papo com Gonai. Estamos aqui ao vivo no Instagram para todos vocês que ainda não conhecem nossas redes sociais. Pessoal, tá perdendo, hein? @Papo com Gonai. Tá passando ao vivo no Instagram. Também pelo Facebook, Papo Fit ou Papo com Gonai, vocês acham os dois também ao vivo. E também estou gravando com uma imagem também bem bacana para o YouTube, para ser editado depois, para colocar aí para todos vocês. Pessoal, agradecendo também as nossas redes sociais, né? Nossas redes sociais, lá o pessoal curtindo, interagindo, engajando, passando para as pessoas. Então isso é muito legal, isso só faz a gente se animar ainda mais para continuar trazendo pessoas sempre com informações cada vez melhores aqui para vocês, né? A gente teve aí os meninos do Jiu-Jitsu semana passada, o prefeito de Leopoldina, o grande Pedro Augusto, e hoje a gente tem um convidado muito especial que daqui a pouquinho já vou apresentar ele para vocês, tá? Vamos agradecer também os nossos patrocinadores. Hoje o Paulinho não está aqui, ele está em viagem, então o Gonai está aqui para fazer o programa para vocês, porque tem informação boa chegando. Agradecendo aos nossos patrocinadores da Mata Bebidas. Um abraço lá para a Virgínia, para o Farid, para a Luciana, para a galera toda da Mata Bebidas. Também temos a Leopoldina Turismo, um abraço lá para o Paulo José, que hoje treinou comigo, detonei as pernas dele lá, então é o Paulinho da Leopoldina Turismo. Pessoal, também agradecendo as drogarias Cotegipe, Renan, treinando pesado também, hoje lá comigo, e também os polivitamínicos Max Corp, que eu também estou sendo patrocinado agora pela drogarias Cotegipe Max Corp, então vou ficar cada vez melhor, será? Vamos nessa, hein? Mas você que está aí sem energia, Max Corp, vamos lá, vamos saber dos polivitamínicos ômega 3, tem uma linha completa para vocês lá nas drogarias Cotegipe. Academia Gonai Fitness, né? Se você quer saúde, longevidade, vai lá para a Academia Gonai Fitness, a gente vai te dar atenção, vai fazer sua avaliação e vai atingir, né? Vai tentar com você atingir seus objetivos. E também tem a Academia, que também tem natação para criança, hidroginástica para idosos, para pessoas mais novas também. Então, você pode selecionar sua atividade física, seu exercício físico para estar fazendo lá na academia. E Céu Azul News, o grande Paulo, não está aqui hoje, mas está bem representado aqui pela Céu Azul News, o youtuber Paulo Henrique. Pessoal, vamos começar o programa de hoje aí para vocês que estão ligadinhos aí com a gente já vem falando desde final de semana, segunda-feira, a gente vem anunciando. Aqui é um grande amigo, é um aluno também, que eu estou cada vez querendo colocar ele mais em forma. e vamos tentar, né, cada vez estar melhor com o Luiz Henrique. Eu vou fazer uma breve apresentação dele aqui e daqui a pouco ele vai também contar um pouquinho dessa história para vocês. Pessoal, então fiquem ligados, agora começando o nosso Papo com Gonai. Pessoal, estamos aqui entrevistando o professor e PhD em Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ele é o Luiz Henrique Lopes Vila. Muita gente conhece ele como Luiz. Eu chamo ele de Luiz. Na academia puxa aquele S brincando. Luiz Henrique está aqui com a gente. O cara é fera. O cara viaja para todo lugar do país, também no mundo, trabalhando com essa área dele. Ele vai explicar um pouquinho da história dele aqui para a gente. Luiz, seja bem-vindo ao nosso Papo com Gonai. E fala um pouquinho da sua história, Luiz. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e é muito interessante a gente poder estar aqui hoje para poder compartilhar com vocês aí tudo que eu vivi, tudo que eu presenciei, tudo que eu aprendo no dia a dia. E eu acho que é importante a gente poder, né, trazer esse holofote aí sobre um caminho que pode ser percorrido pelos mais jovens aí, tentar demonstrar aí uma possibilidade, né, futura aí em questões de sustentabilidade, meio ambiente, que é uma área que realmente o mundo está precisando de pessoas para poder trabalhar nessas questões. E para falar um pouquinho dessa trajetória, né, a gente contar a história de tudo, como tudo começou a acontecer, eu posso falar que lá pelos idos de 86, 87, quando eu fui fazer vestibular, e virei para o meu pai e falei que eu ia fazer um vestibular na área de ambiental, de oceanografia, biologia marinha, e era o que tinha na época de curso, engenharia florestal, era assim, não era muito o que eu queria também naquele momento. Enfim, a gente não tinha essa questão do meio ambiente como é hoje, a gestão ambiental, os processos, né? Tratado da forma como é tratada hoje.
E na época eu acabei indo fazer um outro curso, um curso também que foi muito valioso para a minha carreira e hoje eu vejo cada dia mais a importância que na época eu talvez não tenha reconhecido. Eu fui fazer economia e depois de feita economia eu fui trabalhar, né, desde essa época então, trabalhando com concessionárias de veículos. E dentro das concessionárias de veículos, uma coisa que sempre me chamou a atenção foi a questão dos resíduos, né, dos procedimentos ambientais que deveriam ser feitos, aquele óleo que saía do caminhão, do carro, aquele óleo que era trocado, o que se fazia com aquele óleo? Eu ouvia casos que as pessoas jogavam aquilo para matar formiga, aquilo para poder passar em porteira, para passar em cerca, para poder fazer algum tipo de contenção de praga, sei lá, às vezes existia muito mito em cima disso também, e eu não conseguia equacionar aquilo na minha cabeça. Uma coisa que me chamava a atenção era justamente esse tipo de questão. Bem, com o tempo, ao estar trabalhando mais diretamente com as concessionárias, onde eu trabalhei durante quase 25 anos trabalhando diretamente com concessionárias de veículos, então, durante esse início de carreira trabalhando em concessionárias de veículos, eu comecei a perceber em outras concessionárias uma necessidade forte de se trabalhar dentro dessas questões, esses conceitos de diminuir a geração de resíduos, de reciclagem de resíduos, tanto dos perigosos, né, dar uma destinação final correta para os resíduos perigosos, como para reciclar também aqueles que davam para ser reciclados, não misturar resíduo, né, contaminado com resíduo sem estar contaminado, porque aquilo você acaba levando o que está limpo para junto do sujo, e, enfim, todo esse trabalho, né, essa vivência que nós fomos tendo, eu acabei pensando numa coisa que é o seguinte, eu tenho que desenvolver uma teoria, eu tenho que desenvolver aqui um trabalho para poder mostrar como é que uma concessionária deve fazer esse tipo de trabalho, como ela deve seguir, quais são os passos que ela tem que seguir, qual é, assim, o modo operacional que ela tem que agir para poder evitar os riscos e passivos ambientais que são gerados por quê? Por descarte correto de resíduo, por não seguir a legislação, por não ter aí um acompanhamento, né, uma contabilidade ambiental daquilo que você está fazendo, se você está gerando resíduo, você está tratando ele corretamente, seus fornecedores estão ambientalmente adequados, você está descartando aquele efluente que às vezes você lava o seu carro, você está tratando ele antes de descartar, ele está atendendo as condições, os parâmetros exigidos por lei. Então, isso é uma coisa muito importante e que com o tempo exigia-se o quê? Exigia-se que tivesse uma trilha, um caminho a ser seguido. Então, lá em 2004, eu fui fazer um mestrado na área de meio ambiente e o tema da minha dissertação foi gestão ambiental em concessionária de veículo, uma proposta de operacionalização no qual eu trilhei todos os passos que uma concessionária de veículos deveria ter para poder fazer a sua gestão ambiental. E uma coisa muito interessante que eu comecei a perceber até mesmo no início desse trabalho, é que a contabilidade que a gente tem hoje, a contabilidade fiscal, tributária, quando a gente tem grupos de concessionárias, essa contabilidade fiscal, o jeito de você trabalhar a parte da administração da empresa é uma coisa muito padronizada, mas quando você vai para cima da área ambiental, você vê que existe uma despadronização muito grande, são várias pessoas fazendo de várias formas diferentes, dando às vezes conotações diferentes para a mesma coisa, e isso acaba gerando um certo desconforto nas pessoas que acabam se sentindo ignorantes e acham que meio ambiente é difícil, que é justamente o contrário. É justamente o contrário que a gente tem buscado trazer, descomplicar a questão ambiental, que não tem nada de difícil nisso, e após fazer todo esse trabalho aí do mestrado, né, de desenvolver essa teoria aí da gestão ambiental em concessionárias de veículos, eu fui convidado por uma grande montadora do Brasil a fazer um trabalho em cima das suas concessionárias. Eu passei 10 anos fazendo um trabalho para essa montadora, rodando o Brasil inteiro, eu e um time nosso, e que todos nós conseguimos aprender bastante e descobrir também que a questão mais importante não é a questão ambiental. A questão mais importante é o comportamento humano. E você não consegue trabalhar o comportamento humano sem você, de fato, né, envolver as pessoas, o compromisso das pessoas dentro disso. Vou explicar o que eu estou querendo dizer aqui. É o principal, né, Luiz? As pessoas têm que ir, né? Exatamente. Eu quero explicar o que acontece. A gente muitas vezes ia para uma empresa, para uma concessionária, fazia uma auditoria, levantava todos os pontos de não conformidade,
criava-se um relatório, entregava-se na mão da pessoa que era o responsável e essa pessoa não dava sequência. Ela não dava como é que eu posso falar para você? Ele pegava a devida importância, ele pegava esse documento, colocava na gaveta e você ligava muitas vezes cobrando, a pessoa não conseguia te responder, não te respondia, não dava atenção e não criava aquele hábito, aquela rotina, aquela cultura de estar ligando, né, do jeito que deveria ligar para o meio ambiente. Então foi aí que a gente percebeu uma grande mudança precisava acontecer, porque a questão da rotina ser implantada dentro de uma empresa foi o fator que determinou eu desenvolver um próximo passo dentro da minha carreira, que foi o seguinte: nós desenvolvemos uma plataforma, né, um aplicativo, uma plataforma ambiental chamada Alto Verde, e que deveria fazer o quê? Todo o trabalho de monitoramento ambiental dentro da concessionária, sem a necessidade de ter um auditor dentro dessa empresa. Quer dizer, a gente faz todo esse trabalho à distância, fazendo com que as pessoas criem comportamentos repetitivos toda semana, através desse comportamento repetitivo. O nosso time aqui, que é um time de analistas extraordinários, que pegam todas essas informações e conseguem dar um feedback em tempo real para a pessoa que está lá do outro lado do Brasil. Hoje a gente tem cliente em quase todos, praticamente 25 estados do Brasil. Nordeste, né? Todo Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, todos os estados. E a gente atende mais de 330 clientes concessionárias hoje mensalmente em todo o Brasil, fazendo aí mais de 3.000 auditorias mensais dessa forma. Quer dizer, a gente pega, faz análise da imagem, faz análise do documento e devolve o feedback em tempo real para a pessoa, que tem o tempo de corrigir isso de maneira muito simples, porque ela tem essa informação e a gente descomplica o meio ambiente para essa pessoa. Então ela não tem mais aquele receio de trabalhar e não saber o que está fazendo. A gente consegue padronizar toda essa questão dentro de um grupo de concessionárias e faz com que todos tomem o mesmo tipo de decisão, todos pensem da mesma forma, todos falem a mesma língua. E para poder validar isso, o que aconteceu? Como é que eu vou validar um negócio desse? Bem, uma forma que eu encontrei de validar foi fazer com que toda essa experiência que eu já tive no curso de economia, tá? Que eu sou formado em economia, juntamente com essa parte de comportamentos repetitivos, fazer com que as pessoas façam a rotina ser implantada no dia a dia dela, a gente começou, a gente fez um trabalho em cima de um comportamento que gerou, né, a plataforma Alto Verde foi validada numa tese de doutorado, que mostrou, né, que o uso da ferramenta conseguiu reduzir, né, o risco ambiental existente numa série de 30 empresas que a gente fez a pesquisa em cima dela. Então, com esse desenvolvimento, a gente conseguiu diminuir aí o risco ambiental de 1.800.000 de todas as empresas para 300 mil reais. A gente conseguiu fazer uma validação muito forte, muito importante, que tornou essa ferramenta, a plataforma Alto Verde, uma plataforma robusta que pode fazer hoje auditorias à distância, pode fazer monitoramento ambiental e faz isso com perfeição em todo o Brasil, fazendo com que as concessionárias consigam atingir a sua performance ambiental sem achar que estão fazendo de forma errada, porque eles têm uma pessoa do lado, eles têm uma ferramenta inteligente do lado que dá a oportunidade de se guiar, né, essas pessoas, e isso gera um comportamento rotineiro, semanal, que a própria plataforma gera esse tipo de necessidade. A pessoa tem que ir lá, ela tem que responder, porque se ela não responder fica inválida a questão. Então você acaba criando essa necessidade por uma imposição. E o principal disso, Gonai, só para concluir aqui, é o seguinte: a quantidade de desculpas que a gente vê que as pessoas usam para não fazer o que tem que fazer é uma coisa assim absurda. Então, quando a gente usa uma plataforma dessa que a pessoa só tem que colocar evidência, ela não consegue colocar desculpa, a gente começa a perceber coisas engraçadas, como por exemplo, uma pessoa normal, tá? Normalmente vai gastar 15 minutos por semana para fazer esse trâmite entre as autoinspeções que tem que ser feitas toda semana dentro de uma empresa. E muitas vezes a gente conversando com a pessoa, ela fala assim: não deu tempo de fazer. Eu falei: mas não deu tempo? Como não deu tempo? É só tirar a imagem, mandar, a gente faz. Como não deu tempo? Eu não entendi direito. Explica de novo. Não deu tempo de fazer. Eu falei: mas
Como não deu tempo? O que tá acontecendo? Por que não deu tempo? Não deu tempo porque eu cheguei lá, estava tudo bagunçado. Eu falei, mas o propósito do nosso trabalho é justamente esse, mudar o comportamento sem atrito. Por quê? Se você tira uma imagem ali, manda essa imagem pra gente, e a gente consegue fazer uma avaliação dela e te mostra que ela tá errada, não é você que tá falando com o seu colega que tá errado. É uma empresa, é um especialista que tá mostrando, tá tirando o atrito, tá tornando a coisa impessoal, fazendo com que você possa mostrar para a pessoa que aquela questão, na verdade, é uma questão que tem que ser resolvida, estando ela querendo ou não, não é você que está falando, é alguém que sabe o que está falando. E aí começa a fazer com que as pessoas também entendam com mais facilidade que não existe nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de cobrança excessiva em cima de algo que muitas vezes é muito fácil de ser feito, sabe? Assim, você estava falando que quando você começou foi em 86, mais ou menos, né? Você falou que você começou. E assim, eu vejo que de lá para cá, Luiz, houve muitas regulamentações. Hoje em dia tem uma obrigatoriedade muito maior com o meio ambiente. Eu queria que você falasse dessas diferenças que você foi vendo através dos anos e hoje em dia. Como era antigamente, que o pessoal dava às vezes mais desculpa, hoje não. Hoje eles são obrigados a se manterem regulamentados, né? E isso a sua empresa que faz. O que você viu de diferença de antes, essa questão das pessoas darem desculpa de não fazer, e hoje? Melhorou bastante, evoluiu nesse ponto? Então, Gonay, é uma pergunta muito pertinente e importante. Vou te explicar por quê. Porque, como você mesmo já disse, com o decorrer dos anos, as questões, os requisitos ambientais só aumentaram. Então eu vou falar aqui, por exemplo, que em 2010 foi sancionada a Lei 12.305/10, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E essa legislação diz uma série de situações lá, só esclarecendo, eu não sou advogado, tá, pessoal? Mas essa legislação, ela diz uma série de questões relacionadas à geração de resíduo, à separação do resíduo, à destinação final correta adequada do resíduo, à classificação do resíduo, uma série de outras situações. E para isso ela também cria uma série de ferramentas que vão ajudar a fazer o monitoramento dessas informações para que o governo tome decisões de maneira em que essas decisões sejam tomadas de fato com realidades que estão existindo ali. Então, vou dar um exemplo. Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela reza o seguinte, que as empresas devem procurar saber, em primeiro lugar, dos seus requisitos ambientais legais. Não pode se alegar desconhecimento. Eu não sabia que eu precisava de ter uma licença, que eu precisava de ter um plano de gestão de resíduos sólidos, não. Isso não adianta falar que a culpa é do contador, que não te avisou isso e tudo mais. Você, como empresário, se você tem uma empresa, né, você precisa ter atenção e saber, você tem que cumprir os requisitos ambientais legais. Então, uma boa base de requisitos ambientais é uma coisa muito importante para quem tem uma empresa, e no caso, quando eu sempre converso com o setor automotivo, concessionária de veículos e montadoras, a gente está sempre alertando para essa questão, a importância de se acompanhar os requisitos legais. E para se acompanhar os requisitos legais, hoje a gente tem uma parceria com uma empresa chamada Inteligência Ambiental, em que a empresa Inteligência Ambiental possui um sistema inteligente que faz o mapeamento de toda a legislação ambiental que acontece, né, que é promulgada no Brasil. Portaria, lei, deliberação normativa, enfim, uma série de coisas que nós temos essa assessoria deles para poder orientar o nosso cliente a forma que ele deve fazer para cumprir com os requisitos ambientais legais dele. E dentro dessa questão aí, o que chama muita atenção é que, só para vocês verem, né? Então, dentro dessa questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos algumas ferramentas que ajudam nesse controle. Por exemplo, o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. Toda empresa que gera resíduo perigoso. O que é resíduo perigoso? Por exemplo, um hospital gera resíduo perigoso, então ele precisa ter um plano de gestão de resíduos sólidos. O que é o resíduo perigoso que o hospital gera? Uma seringa contaminada, alguma coisa assim, algum conteúdo, né? Bem, uma oficina mecânica gera resíduo perigoso? Gera. Ela gera óleo usado, ela gera o filtro de óleo usado, ela gera estopa contaminada com graxa, né? Então, ela precisa também ter um plano de gestão de resíduos sólidos. Uma distribuidora de produtos veterinários
que, por exemplo, vende diretamente lá ao produtor rural. Ela precisa entender que tem um sistema de logística reversa para as embalagens dos agrotóxicos. Então ela também tem que estar envolvida nesse sistema. Então a questão do PGRS, o que ele faz? Ele relata toda a atividade que existe na empresa, a matéria-prima que ela usa, o resíduo que ela gera e como ela faz para poder fazer o procedimento operacional para não gerar, né, não dar um descarte, não dar uma destinação final inadequada para esse resíduo. Manter um padrão, né? E tudo isso, com o passar do tempo, a tecnologia vem fazendo o quê? Ela vem fazendo com que toda empresa, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas uma empresa que, por exemplo, gera óleo usado, uma concessionária de veículos gera o óleo usado, que é aquele óleo que sai da troca lá, né, do carro novo, né? Do carro usado, o que for, mas aquele óleo novo que você põe e tira o usado. Esse óleo usado ele é armazenado temporariamente e precisa de uma destinação final adequada. Esse óleo ele só tem uma destinação adequada por lei, que é o re-refino. Esse óleo é feito o re-refino dele e através de um sistema de logística reversa, que é levar esse óleo de volta lá para fazer esse re-refino, um trabalho de economia circular também, que a gente fala muito hoje. Então, essa questão de fazer dessa forma faz com que o óleo usado tenha uma destinação final adequada numa boa parte do que é gerado. Agora, nem sempre ele consegue ter essa destinação final adequada. E esse óleo, quando você gera ele para poder destinar, você tem que preencher uma série de documentos documentos dentro do site do IBAMA, por exemplo, do site do órgão ambiental, para poder falar, eu gerei tantos litros, quem pegou foi fulano de tal, quem deu a destinação dele foi cicrano de tal, e ali lá no final você vai ter um certificado de destinação final que junto com o manifesto de transporte de resíduo vai cruzar as informações e vai mostrar que você fez a destinação final adequada desse óleo. E é muito importante isso para o meio ambiente, né, Luiz? É isso que a gente está falando aqui, porque se você não tem um ambiente sustentável, um ambiente seguro, que a gente vai vendo, né, nessas reuniões mundiais aí da saúde e tal, que precisam, né, do aquecimento global e tal, e muitas outras coisas, se a gente não tiver um ambiente seguro para isso, né, a gente vai cada vez estar batendo aquela tecla antiga que veio regulamentando para poder melhorar essa capacidade dessa adaptação melhor do meio ambiente. E o que você está falando aí é muito interessante, porque todo esse sistema de logística reversa, esse acordo setorial feito aqui junto, por exemplo, com óleo lubrificante usado, com as embalagens, aquelas embalagens de 1 litro de óleo, né, que você tira o óleo ali dentro, baterias, pilhas, e outros, né, que eu não vou ficar citando aqui, todos esses produtos têm um sistema de acordo setorial em que a medição desses valores implica diretamente no que o Brasil consegue receber de benefício fora quando ele vai nessas COP da vida aí. Eu cumpri tal meta dentro do Brasil, eu reciclei tanto de óleo, eu reciclei tanto de embalagem. Estou fazendo a minha parte, está aqui o chequinho aqui porque você está fazendo a sua parte. Então, essas questões também são muito importantes de serem analisadas para que as pessoas entendam. Até apenas a nível de detalhe aqui, enquanto no Brasil essa questão do óleo usado ser destinado para o re-refino, a legislação começou em 1986, na Alemanha ele começou antes de 1900. Então a gente está falando de uma diferença aí de mais de 100 anos praticamente, dentro de um país como a Alemanha, começou a reciclar o óleo lá. Então isso é uma coisa que muitas vezes... não é que... o que eu quero dizer para você? Se a gente tivesse, tivesse tido uma educação ambiental, né, lá atrás, né, ensinado a separar o resíduo, lá quando você tinha 5, 6, 7 anos de idade, separar o resíduo dentro de casa, separar resíduo de comida, separar latinha, separar plástico, separar papel. Se a gente tivesse conseguido aprender isso, hoje a gente teria muito menos problema, porque infelizmente nem os pais passaram isso pra gente, nem a gente aprendeu isso nas escolas. A minha geração, pelo menos. Até em obedecer, né, as regulamentações e atender tudo certinho seria muito mais fácil. Porque o brasileiro, às vezes, ele pensa que ele pode ter esse jeitinho malandro de não fazer as coisas, deixar passar. Não é bem assim. Hoje em dia o meio ambiente precisa de todo mundo. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Não tem essa questão de jeitinho e malandragenzinha, não. Luiz, eu gostei muito aqui que você falou que você também tem
a Ouro Verde Meio Ambiente. Queria que você explicasse um pouquinho o que é Ouro Verde Meio Ambiente. O pessoal que está aí no Instagram, que está curioso, quer entrar, entra lá no @Ouro Verde Meio Ambiente, para saber também como é que é essa questão, o que é essa empresa, que os serviços que ela oferece. Então, Gonai, como eu já tinha comentado aqui previamente, dado um spoiler aqui, o nosso trabalho, né, ele tem um propósito de descomplicar o meio ambiente nas concessionárias de veículos. A gente só trabalha para concessionária de veículo, concessionária de veículo, para aquelas pessoas que às vezes não têm as pessoas que não têm o conhecimento. Concessionária de veículos são aquelas lojas onde vendem os carros novos e onde também se fazem as manutenções. E essas manutenções, elas geram muitos resíduos. Muitas empresas precisam de ter uma organização para que esses resíduos sejam descartados, né, de maneira adequada. Por exemplo, só para você entender, o Gonai, a gente já tem uma dificuldade tremenda de separar o lixo na casa da gente. Imagina uma empresa. Então a gente passa hoje em Leopoldina, por exemplo, quando a gente está andando por aqui na cidade, às vezes dependendo do horário, uma coisa que me deixa assim triste porque fica feio, né, e assim acaba tendo também algum tipo de questão invasiva nas árvores, porque eu vejo um monte de pé de lixo. Porque são aquelas sacolinhas brancas, você olha, parece que está dando uma fruta. Não, não é uma fruta, é um pé de lixo, que está um monte de sacolinha de lixo pendurado. Não, não é nem no muro, até eu nem falo muito, mas eu fico vendo árvore, porque teve lugares já que a gente foi e pediu para tirar o prego da árvore, né? E as pessoas começaram a tirar, pessoas tiraram o prego da árvore. Veio uma situação que a pessoa colocou um parafuso, cara. Aí é difícil. Não, aí você nem consegue tirar, nem tirar o parafuso, você consegue desparafusar aquele negócio de lá, para pendurar a sacolinha de lixo. A pessoa tem dinheiro para ter um iPhone, mas não tem dinheiro para ter um cesto de lixo para poder separar dentro de casa. Então, para quem está sem dinheiro para separar o lixo, eu recomendo que vá lá no supermercado, pega uma caixa de papelão daquela, uma ou duas, que é de graça, e separa ali o reciclável ali dentro do lixo de comida, do lixo de resíduo de banheiro, do lixo que é gerado, que tem gordura envolvida e tudo mais, dessas embalagens sujas. Separa isso. Eu vou explicar por quê para você. Você vai entender direitinho o que eu vou te falar agora. Janeiro, alguém pode me ajudar? Qual é o mês do IPTU? É agora, né? Março, né? Março, abril, né? Então, março, abril é o mês da gente falar assim, nossa, como é que o IPTU aumentou? Você viu a taxa de lixo, como é que ela foi? Nossa senhora, o que aconteceu? Vou explicar para vocês o que acontece. O município, ele recolhe o lixo doméstico de todas as residências de Leopoldina e também de estabelecimentos comerciais que têm uma geração de resíduos mais baixa. Todos os restaurantes, lanchonetes da cidade são recolhidos pela Prefeitura de Leopoldina. O negócio, pessoal, é que a prefeitura precisa de arrendar, ela precisa de alugar, ela precisa de contratar uma empresa, tá? Para poder dar a destinação final correta desse resíduo nosso de lixo mesmo, normal de casa. Só que o que acontece? Muito boa parte desses resíduos que vão dentro do caminhão da prefeitura são resíduos que poderiam ter sido reciclados antes, resíduos que poderiam ter sido encaminhados para a Ascamária aqui em Leopoldina, para a Associação dos Catadores, dado uma destinação final desses resíduos recicláveis, antes de mandar ele dentro do caminhão, ele se misturar com todos aqueles resíduos lá fedorentos, cheios de chorume e tudo mais, que depois, olha bem, para separar isso, para poder trazer isso de volta para uma reciclagem, é muito mais difícil, muitas vezes isso nem acontece. E aí vem o detalhe, Guaná, sabe o que acontece? Quando você começa a entulhar o aterro sanitário de resíduo, de lixo lá dentro, sem se preocupar em separar e diminuir a geração de resíduo, o que acontece é que esse aterro começa a ter que ficar cada vez maior, e cada vez mais a prefeitura tem que pagar mais dinheiro para poder manter esse aterro. E é refletido justamente no IPTU, nas taxas que ela cobra. Aí vem aquele ser humano que não consegue separar uma latinha de alumínio de uma embalagem de papel higiênico suja, ele consegue misturar os dois e jogar dentro do mesmo local. Por quê? Porque talvez ele não esteja preocupado em estar melhorando não só a questão ambiental, como também o resultado, né? Quer dizer, o IPTU pode muitas vezes ter um reflexo em cima da geração de resíduo que é feito na cidade. Não sei qual é o percentual, mas vale a pena pensar. Por que a gente não consegue separar, né, todas essas questões antes? Porque vou mais além. Foi bom você ter perguntado isso, Gonai, porque eu queria falar uma coisa aqui. Eu caminho muito ali, subindo para o lado de Abaíba, para São Lourenço ali, e percebo que ali, quando você vai olhando ali para as encostas, para os lados, você vê de tudo jogado ali, colchão, geladeira velha, televisão velha, embalagem de produto veterinário. E essa semana me chamou a atenção uma coisa muito interessante.
uma série de embalagens de um produto eletrônico com o nome da loja de Leopoldina que vendeu e o nome do comprador, pessoa física, que comprou, numa cartinha de garantia junto, escrito na caixa. Umas 8 caixas descartadas na beira da estrada. Então, eu pergunto o seguinte, será que a Associação Comercial de Leopoldina não poderia criar um programa de educação ambiental para ensinar ao comércio como descartar corretamente o seu resíduo, esclarecer para a população, muitas vezes, a necessidade de se dar uma destinação final adequada para um resíduo? Será que não existe uma possibilidade? Eu estou aqui pedindo aí a Associação Comercial, é o Pedro Augusto que é o presidente lá? Então, hoje é o Jaceu. Que o presidente da Associação Comercial pense nessa questão de sustentabilidade, porque eu não consigo entender como o comércio de Leopoldina não adota práticas sustentáveis. E vou além também. Por que a prefeitura muitas vezes não cria aqui um IPTU verde que beneficie aqueles que plantam árvores? Porque como eu faço parte do CODEMA, sou vice-presidente do CODEMA aqui de Leopoldina há alguns anos já, o que acontece? De cada 10 casos que vão para dentro do CODEMA, 9 são para cortar árvore. Por quê? Eu estou construindo uma casa aqui, a árvore apareceu na frente da garagem. Ué, mas como assim a árvore apareceu na frente da garagem? Não, porque aqui quando fez a planta, não tinha outro lugar para alocar a garagem, nós colocamos ela aqui, agora tem que arrancar a árvore. E aí começa uma situação desconfortável dentro do CODEMA para poder resolver essas questões que muitas vezes eram uma obrigação do profissional que fez a planta, do profissional que locou ali toda aquela questão, ter observado isso, tomado uma providência antes. Então, isso já acontece há 10, 20 anos em Leopoldina. A gente fala do CODEMA só de cortar árvore, a gente não fala em coisas diferentes. Graças a Deus, eu tenho percebido uma mudança lá com o novo presidente, com o Luizinho. Luizinho, estamos juntos. Tenho percebido que coisas diferentes vão começar a acontecer em Leopoldina, mas é preciso também que toda essa classe nossa, não só o CODEMA, não só a prefeitura, mas também a associação comercial mostre a cara, coloque a cara e desenvolva um trabalho de sustentabilidade, desenvolva um trabalho com aquelas empresas que geram algum tipo de resíduo perigoso, crie uma cartilha para ela, mostre para ela como ela deve fazer para funcionar direitinho e não deixar isso como uma responsabilidade do poder público, porque eu acho que isso a gente tem que se envolver no dia a dia, fazer dessa forma, fazer com que as pessoas encarem a parte ambiental, de sustentabilidade, não só como uma simples questão de plantar uma árvore, tá bonitinho, não. É questão de comprometer mesmo, sabe? Eu acho que é uma questão muito importante e eu até falo mais. Eu sempre fui muito disponível a isso, até por conflito de interesse, não posso fazer serviços em Leopoldina para alguns tipos de questões aí, mas eu tenho certeza que temos bons profissionais em Leopoldina que conseguem ajudar muitas vezes a essas questões que eu estou falando e do mais também falar que eu nunca em toda a minha vida fui chamado pela associação comercial, pelo menos para opinar em relação a alguma questão de meio ambiente e sustentabilidade. Eu acho que a gente já passou da hora já de colocar essa questão como um ponto muito importante para o desenvolvimento do município. E isso parte do empresário. E também, Luiz, não é falta de conhecimento, né? As pessoas sabem, mas às vezes não querem falar com alguém que entenda por medo ou por preguiça. Você sabe que eu chamo isso, Gonai, sabe de quê? De inteligência sustentável. Sabe por quê? Porque a inteligência sustentável é virar assim e falar assim, com todo o perdão. O Gonai não é inteligente e sustentável. Por quê? Porque o Gonai, ele sabe que tem que separar o resíduo dentro de casa e não separa. Então é o seguinte, ele sabe, mas não põe em prática, então falta aquela inteligência de sustentabilidade na cabeça dele. Quando a gente fala isso com as pessoas, dá um choque de realidade nelas, que ninguém gosta de ser chamado de não é inteligente, né? Então, por que você não é inteligente? Porque você não coloca em prática. Qual que é o problema de você ajudar a separar o resíduo? Qual que é o problema de você ir, por exemplo, eu moro numa localização aqui em Leopoldina que tem uma praça perto, e todas as vezes de manhã que eu acordo para passear ou para andar, para caminhar, fazer tudo mais, muitas dessas vezes a gente descobre que tem aí, as pessoas vão para a praça para poder conversar, eu acho isso válido e tudo mais, mas deixam todo o seu lixo espalhado, pet, lanche, e aí vem mais, vou dar o recado aqui, ó. Pessoal que vende lanche na cidade, pessoal que vende embalagem aí, que fica solto e tudo mais, por que vocês não ajudam a conscientizar o seu pessoal que pega, leva isso e descarta no meio das praças, no meio das ruas, que entope bueiro, que entope um monte de coisa, e depois vai jogar a culpa na prefeitura, que é a prefeitura que não faz o serviço dela. Eu estou assim, colocando aqui uma forma de pensar, gente, muitas vezes é muito radical de se falar, mas é porque a gente não tem mais tempo para poder esperar desculpas esfarrapadas das pessoas que, não, então essa questão
questão da inteligência sustentável é algo que tem que ser o seguinte, a pessoa, você sabe qual que é a diferença do papel higiênico sujo para um copinho ou para uma latinha que pode ser reciclada? Sei. Então, se você mistura, você não tem uma inteligência sustentável. Simples assim. E às vezes não é tão difícil, mas às vezes também as pessoas, sei lá, eu acho que às vezes precisa sentir no bolso, porque senão eles não vão fazer. Então, às vezes, né, uma forma de fiscalizar, mas penalizar de alguma forma, talvez seja talvez não pensar pelo lado da penalidade, mas às vezes, por exemplo, como eu falei agora há pouco, e se tem um IPTU verde aqui, e se você consegue mostrar que as pessoas... Como é que é isso, Luiz? Cara, a questão é o seguinte, se você tem, por exemplo, se a gente planta uma árvore, se a gente consegue mostrar que plantou uma árvore, cuidou da árvore, a árvore cresceu e tudo mais, você está contribuindo para o meio ambiente. Você está contribuindo para diminuir a sua pegada de carbono, a diminuir a emissão de CO2. Então, quando você planta uma árvore, você está fazendo uma ação dessa. Agora, quantas residências tem em Leopoldina? Eu vejo que muito Leopoldina tem o seguinte, tem aquelas questões que eu chamo de banguela, a rua às vezes está banguela. Banguela por quê? Você vai ver 3 árvores, depois folga 4. Depois vem mais 3, folga 2. Vem mais uma, folga outra. Por que nesses buracos que ali sempre teve árvore, não tem uma árvore plantada? Por que tem lugares em Leopoldina que você pode colocar árvore? Por exemplo, tem um caso que acontece constantemente, eu não sei se vocês já ficaram sabendo disso, mas foi plantado ali, subindo da Rua do Moinho ali, indo para a Baíba, foi plantado uma série de oitis ali. Cara, vocês acreditam que as câmeras pegaram uma pessoa arrancando os oitis com a mão, que foram plantados, e outra com um machado cortando a árvore que está lá, faltando um dedo para cair? Não sei porquê, o que dá na cabeça das pessoas de fazerem isso. Então, assim, se a gente consegue plantar mais árvore, se a gente consegue reciclar mais, separar mais o resíduo, se a gente consegue comprar mais aqui da região, por exemplo, dar valor para a feira que está aqui, é produtor da região. Né? Faça isso, porque quando você tem aqui artesão local, feira local sendo trabalho, seria muito bom você estar comprando desse pessoal, que você está valorizando a região, você está diminuindo a carreta, o caminhão que vai pegar essa mercadoria lá no Ceasa do Rio de Janeiro, menos emissão. Não, e além de motivar, você não tem que ter um caminhão, não é que vai acontecer, gente, tem espaço para todo mundo, dá para fazer. Agora, qual que é menos degradante para o meio ambiente? Você comprar de alguém que produziu aqui e não teve custo de transporte, não teve emissão de gases, né, de efeito estufa do transporte, e você pode comprar por aqui, é muito menor do que ter que ter um caminhão para ir longe para poder voltar e buscar isso daqui. E uma outra coisa também... Já é uma economia de fumaça, de resíduos. Esses programas de conscientização no comércio eu acho interessante porque, por exemplo, vamos lá, os suplementos que você toma, aquelas embalagens, o que você faz com aquilo? Às vezes eu acabo dando para os outros. Mas para fazer o quê? Num pote de açúcar. E tudo mais. O seu peso de porta já pegaram, já fizeram. Perfeito. E o seu fabricante já te deu alguma sugestão para como fazer isso? Será que não deveria ele falar ali, ó, após o uso, você pode usar isso para isso, para isso, para isso, para isso. Manda de volta para mim que eu vou fazer, vamos criar uma logística reversa nessa situação. Tinha esse negócio do casco, né, de Coca-Cola. Coca-Cola, tem lugares ainda que você tem o casco para levar e voltar. Mas se você começa a fazer isso com toda a cadeia envolvida, quer dizer, tem uma responsabilidade compartilhada entre o fabricante, entre o distribuidor, entre a pessoa que está lá na ponta comprando, se você tem uma associação de catadores que de repente trabalha de maneira eficaz, que consegue coletar essas embalagens, separar e destinar de volta, né, uma logística reversa, cara, isso depende de como a gente trabalha, depende de todo mundo se envolver. Aqui em Leopoldina, por exemplo, a gente pode falar, eu não sei o nome da loja, mas no Boticário, eles têm uma campanha lá, se você levar as embalagens de cosméticos usadas, né, que não estão mais, já estão vazias, lá eles te dão uma bonificação, não sei de quanto, alguma coisa lá, mas recolhem essas embalagens e aí um caminhão
vai passar uma caminhonete, vai passar recolhendo esses produtos. Aí vem aqui em Leopoldina, em Bicas, em Muriaé, em Cataguás, em Além Paraíba, e em toda a região, em todo o estado, em todo o Brasil fazendo isso. Agora você imagina quantas embalagens que deveriam estar indo para aterro sanitário e a gente está conseguindo levar para poder dar uma destinação final adequada, para ela ser reciclada, para ela ser, às vezes, triturada, reaproveitada de alguma forma. Então, isso só depende da gente. Só depende da gente colocar isso para ser feito. Uma conscientização, né, Luiz? Exatamente. Comprometimento, né? Porque, igual você falou, a gente está falando negócio do casco, né, dos refrigerantes, você tinha um abono no preço total. Então dava um desconto. Então acho que às vezes, né, é uma forma da pessoa pensar e o interessante economizar. Talvez seja uma forma de... E o interessante é que você perguntou o que a empresa faz e o caminho caiu aqui, né? Mas porque então vamos voltar lá. Deixa eu só falar um negócio antes de você falar da empresa também. Você estava falando daquele negócio que o pessoal joga lixo em qualquer lugar e tal. Aí depois acontece uma chuva mais forte, tal, entope, um monte de coisa. O que eles vão botar? Vão botar a culpa nos terceiros. Né? Ninguém vai falar assim, pô, eu enchi de lixo ali, né, caiu naquele bueiro, entupiu porque eu não fiz o negócio correto, e aí vai colocar a culpa em terceiros. E são casos assim engraçados que acontecem, por exemplo, as pessoas colocam uma caçamba de resíduo de construção na porta de casa, elas passam muito aperto, porque dependendo da situação, a vizinhança toda já olha, oba, já temos cesto de lixo para semana. Todo mundo joga lixo lá dentro do negócio. Aí, pô, o cara que pega essa caçamba e leva com aquele resíduo que está ali, que é um resíduo que não é perigoso, não está contaminado, depois, dependendo do que cachorro morto aparece lá dentro, né? A pessoa joga animal morto, faz um monte de coisa. Pô, olha só que situação, a gente tem que ter mais educação, a gente tem que ter mais inteligência de sustentabilidade para poder trabalhar melhorando cada vez mais. Então, como é que a gente trabalha na Ouro Verde? A gente trabalha justamente com esse desenvolvimento da inteligência sustentável nas pessoas lá. Então, a gente, através de uma ferramenta... É só para automotivos, né? Não, a nossa especialidade, a gente sempre trabalhou só com concessionária e o setor automotivo, que são montadoras, dentro desse segmento. Então, mas o que a gente trabalha é justamente fazer um raio-x da empresa, entender quais são os requisitos ambientais que ela não está cumprindo, mostrar para ela uma ferramenta que ela pode fazer a gestão de todo aquele procedimento, que não tem que guardar aquilo na cabeça, a pessoa esquecer, não cumprir rotina. A gente cria uma mentoria, a gente cria toda uma preparação do funcionário que foi recém-contratado até o presidente da empresa, para todos falarem a mesma língua. Quando eu falar que, olha, isso aqui é resíduo perigoso, todo mundo vai entender que aquilo é resíduo perigoso. Então a gente trabalha desse jeito e trabalhamos também dentro de um conceito, de uma metodologia que fica fácil das pessoas entenderem, que é a metodologia Alto Verde Pérola, que é pessoas, efluentes, resíduos, óleo, legislação e ação imediata. Quer dizer, tudo que é fácil de você explicar, é fácil da pessoa entender. Então quem está lá do outro lado, que acha que meio ambiente é um bicho de 7 cabeças, como é que eu vou fazer isso? Quando você começa a explicar de uma forma mais espontânea, que as pessoas já têm o conhecimento, só precisam colocar em prática, é aí que a gente entra com a questão da inteligência sustentável. Provocar, é muito mais simples do que parece, mas é o jeito de se fazer, é trabalhar com o comportamento humano. E para você trabalhar com o comportamento humano, você precisa entender profundamente de como fazer com que as pessoas, né, façam, se comprometam. Então é um exercício muito interessante que lá na economia, a gente sabe que a economia é uma ciência comportamental, depende do comportamento, né? E eu trouxe depois de feito o curso de economia, quando eu fui fazer o doutorado, ele foi em cima da questão da neuroeconomia, né? Tomada de decisões à luz da neuroeconomia, para poder tomar decisões sustentáveis. E isso eu acho que é muito interessante, porque enquanto a gente não colocar pessoas como a parte mais importante do processo, a gente não vai ter sucesso. E se a gente não pegar uma folhinha de papel e escrever, olha, assina o compromisso ambiental para mim aqui. Ó, você tem que fazer o quê? Eu, fulano de tal, me comprometo a economizar água, economizar energia, separar o resíduo que tem dentro da empresa ou que tem onde for, fazer com que os treinamentos sejam absorvidos, fazer os treinamentos ambientais e mostrar aos colegas que não estão sabendo fazer o trabalho direito de questão ambiental, ensiná-los também, que é uma parte também que é muito importante as pessoas saberem ensinar, passar para frente, porque isso também transforma o mundo. As pessoas que conseguem ensinar, elas melhoram
muito o ambiente de uma empresa. Liderar pelo exemplo, ensinar, sabe, esse tipo de coisa é muito importante. A pessoa que não sabe ensinar deveria trabalhar seriamente a cabeça para poder ensinar mais as pessoas, passar aquilo que ela conhece, compartilhar, porque é muito importante a gente poder desenvolver melhores pessoas melhores daqui para frente, até mesmo por questões de sobrevivência, mesmo da questão da sustentabilidade, meio ambiente, né, e tudo mais. E quando a gente consegue, Luiz, entrar na mente da pessoa e mostrar a significância daquilo que a gente está falando, ensinar para ele poder continuar, é igual eu sempre levo muitos exemplos lá para a academia, por exemplo, até eu entrar na cabeça do aluno, falar a importância de fazer exercício, a importância de fazer uma dieta e blá blá blá, né? Então, quer dizer, isso é importante, a pessoa ter conscientização do que você está falando para ela poder cumprir isso depois. Né? Perfeito. Luiz, quanto tempo que a empresa existe? A gente existe desde 2004, mas eu comecei a fazer o trabalho antes um pouco, e como consultor, sem ser empresa, pessoa jurídica, né? Mas a pessoa jurídica começou em 2004. E aí, conta mais ou menos, o que levou, o que você pensou na hora da fundação dela, como é que foi a fundação dessa empresa? Então, a questão é justamente essa. Eu estava fazendo um trabalho já com algumas, pesquisando, entendendo como é que funcionava o mercado de concessionárias no Brasil, com a questão ambiental, porque concessionária eu já conhecia bastante. E aí, quando eu percebi uma lacuna muito grande de despadronização, quer dizer, onde as empresas não tinham uma padronização, uma homogeneização, não tinham um tipo de procedimento operacional definido, já certo, validado, que pudesse ser seguido e que pudesse ser utilizado para poder evitar riscos ambientais. E, paralelamente a isso, a gente também começou a perceber que muitos bancos começaram a pedir garantia real, que é quando você tem que dar, quando você tem um empréstimo, você precisa garantir o negócio. Se você tiver um imóvel em que ele tem algum tipo de passivo ambiental, esse imóvel é recusado pelo banco. Então a gente viu muitas concessionárias terem crédito recusado porque não tinham um imóvel que estivesse livre de algum tipo de passivo ambiental. Então isso também influenciava diretamente na questão do capital de giro, na questão do investimento, e a gente percebeu uma oportunidade muito boa de estar trabalhando para poder descomplicar, em primeiro lugar, o meio ambiente, porque muitas vezes o empresário tinha até receio de falar sobre o meio ambiente, porque talvez fosse custar caro para ele, fosse fazer alguma coisa, mas custa caro é quando você tem um imóvel que você não pode usar ele para poder alavancar o seu negócio. Isso é custar caro. Então, muitas vezes a gente foi devagarzinho, chegando próximo, mostrando o que tinha que ser feito, não é nada muito complicado, é desse jeito, e fomos aperfeiçoando. Então, o grande propósito nosso é criar essa questão dessa inteligência sustentável dentro das concessionárias, que a maioria das pessoas tem, e, paralelamente a isso, fazer com que essas pessoas também sigam esse caminho de uma forma contínua, né, e padronizada. Bem, o que acontece é que, ao perceber esse tipo de situação, a gente afunilou dentro do nicho do concessionário de veículos e seguimos em frente dentro de todas essas, dentro desse segmento aí de mercado que é de concessionária de veículos. A Ouro Verde, ela tem expertise nesse mercado automotivo que você falou. Vamos supor que algum dono de empresa, um empresário está pensando em abrir ou tem uma empresa no Brasil, no mundo, e está vendo, o programa ouviu a sua empresa, aqui, Ouro Verde Meio Ambiente. Como é que ela faz para poder entrar em contato com vocês? O que vocês, quando elas entram em contato, mais ou menos, o que vocês fazem, iniciam? Como é que inicia um trabalho numa empresa, por exemplo? Então, Gonay, assim, sendo bem específico, a gente atende concessionária de veículo. Então, um nicho de mercado muito específico mesmo, tá? Poxa, eu tenho aqui uma empresa que é uma empresa do ramo de uma fábrica de biscoito. Pô, legal, tá? Posso te dar umas dicas aí de onde você deve buscar alguma coisa, mas não é a nossa expertise. Então, se você estiver falando de oficina mecânica, que aí eu incluo aí, por exemplo, se é uma garagem de uma transportadora, uma garagem de ônibus que precisa se adequar, né, uma oficina mecânica, uma concessionária de veículos que nada mais é do que uma loja que vende carro com uma oficina mecânica junto dela, né? Posto de combustível também? Não atendo posto de combustível. Não atendo porque é uma coisa que sai muito fora do nosso foco de negócio. E é uma legislação diferente do que a gente tem para atender hoje concessionária de veículo. Então a gente evita de sair fora da trilha que a gente tem para poder desvirtuar.
Mas a gente tem aí o nosso Instagram, que você já colocou. Temos aí um canal no YouTube, onde a gente tem lá centenas de vídeos que eu gravo diariamente aí para poder ajudar. Tá no YouTube? Minuto Ouro Verde. Minuto Ouro Verde. Minuto Ouro Verde. E, legal. Enfim, a gente está aí para contribuir. Inclusive, assim, tudo que a gente pode... às vezes a gente não sabe, mas conhece quem sabe. Então, a gente pode falar, né? Isso então, é um motivo de você também estar esclarecendo, às vezes, as pessoas que, pelo menos, estão querendo mudar, né? Estão querendo melhorar, né, Luiz? Uhum. Luiz, você colocou aqui, inovação é o motor da ESG. Explica pra gente o que é isso. ESG e por que essa questão da inovação? Porque, assim, olha bem, a questão do ESG, que é o meio ambiente, o social e a governança, né, traduzindo para o português, ele é vamos falar que ele seja uma trilogia, né, da sustentabilidade que veio do meio ambiente. Porque antes a gente tinha a questão do meio ambiente, depois veio a questão dos critérios de sustentabilidade. E o que seria sustentabilidade? Sustentabilidade, anteriormente, era aquela que estava no tripé do social, do econômico e do ambiental. Quer dizer, socialmente justo, ambientalmente adequado e economicamente viável. Uhum. Só que com o passar do tempo, esse conceito veio evoluindo. Assim como você vai construindo um prédio, você vai colocando andares diferentes, então você vai construindo um conceito diferente. Esse conceito se transformou em ESG, que foi muito mais amplo esse conceito de desenvolvimento. E uma coisa que a gente fala, que como o ESG ele é muito mais amplo, na verdade ele incorporou questões, em vez de econômico, questões de governança. Governança quer dizer seguir normas, seguir regras, seguir leis, seguir parâmetros, atender requisitos, tipo legislação anticorrupção. Você ter, por exemplo, em concessionária de veículo, você tem que ter um controle para não estar vendendo carro, por exemplo, para um cara em dinheiro vivo, porque você não sabe de onde veio aquele dinheiro. Então tem que ter todo um requisito a ser seguido em cima disso daí. E isso é um dos itens que compõe o ESG lá no caso da governança. E a inovação é o motor do ESG, porque toda vez que você inova, você melhora o desempenho ambiental, o desempenho social. Vou dar um exemplo. Quando foi inventado aí, quando começamos a utilizar, no caso aí, a inovação das placas fotovoltaicas, a quantidade de energia que você... Não é nem questão de energia que você economiza, mas a quantidade de energia que você gera de maneira limpa, tá? Você está contribuindo para a sustentabilidade do planeta. E a placa é uma inovação. Quando você tem um carro elétrico, é uma inovação. Então, um carro híbrido é uma inovação? Por quê? Porque você pode juntar ali o álcool com o carro, o motor elétrico, e você vai ter uma performance ambiental extraordinária. Liberação de gases. Liberação de gases. Por exemplo, existem carretas hoje que, ao invés de terem aquele motor de diesel lá em cima na carreta frigorífica, ao invés de ela ter um motor de diesel, ela tem hoje placas solares para poder fazer a geração de energia e manter a carga refrigerada lá dentro. Você tem hoje alguns tipos de aplicativos que melhoram a performance do motorista e traz mais qualidade de vida para quem está dirigindo nas estradas. Então, tudo que é inovação, ela vem junto como um acelerador, um motor das questões de meio ambiente, sustentabilidade social e questões de governança também dentro das empresas. Nossa, que bacana essas informações, hein? E vai além, né, Luiz? A gente está dando alguns exemplos para o pessoal também entender, porque tem muita coisa que às vezes, né, muitas novidades surgiram por aí. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o negócio, questão de mudanças na legislação. A gente vai voltar também naquele assunto, que a gente vai ver requisitos e tal. Mas antes, vou fazer o seguinte, eu vou chamar um rápido intervalo para a gente poder beber uma aguinha e eu também mudar lá no Instagram, o pessoal que está no Instagram ao vivo, eu já vou virar lá, porque às vezes o Instagram é 1 hora, eu vou virar lá para a gente continuar. Antes de sair, pessoal, @Papo Congonai, tá aí no Instagram ao vivo, Facebook, Papo Fit ou Papo Congonai, vocês também vão achar, para estar ao vivo também. E final de semana, já deve estar editado, no início da semana que vem, a edição completa no YouTube Papo Congonai, para vocês verem a entrevista toda na íntegra. Agradecendo também aos nossos patrocinadores da Mata Bebidas, Leopoldina Turismo, Drogarias Cotegipe com os polivitamínicos Max Corp, Academia Gonai Fitness, Aquademia
E Céu Azul News com o grande Paulo, que está em viagem, hoje não está aqui com a gente, mas está bem representado aqui conosco. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, vou virar o Instagram e daqui a pouquinho a gente volta, hein? E estamos de volta, galera aí que está assistindo a gente, depois também fica gravado no YouTube, depois eu vou editar tudo direitinho para vocês. Também fica também no Instagram, né? Fica lá todas essas partes que a gente está falando aqui, essa importância do meio ambiente, da sustentabilidade. E o Luiz está aqui para esclarecer nossas dúvidas. Muitas coisas ele já falou, mas eu quero que a gente foque em mais coisas aqui, que ele vai sempre estar lembrando de coisas diferentes para falar. E tem muita coisa que eu estou curioso aqui também, tá? Então, ó, vamos lá. Luiz, sobre mudanças na legislação. Como é que você poderia contextualizar isso aí para a gente? O que houve de mudança? Há novos requisitos? Tem assim, tipo assim, daqui um ano, daqui 2 meses, vão ser formados novos requisitos para poder estar atendendo. O que teve de mudança aí, Luiz? Pois então, eu vou tentar trazer isso aqui para um ambiente mais municipalizado, tá? Por exemplo, o que a gente tem percebido hoje a nível nacional, e isso tem como é que eu posso colocar para vocês? Aumentado? Não, tem ido para os estados, né, e dos estados para os municípios, que é o seguinte: a questão do licenciamento ambiental, tá? Ela tem uma legislação federal que fala quais são as atividades que devem ser licenciadas ambientalmente pelo governo federal. Aquilo que não está na licença do governo, dentro do que o governo federal faz de licença, ele fica a critério do Estado regulamentar. Então, se o Estado também não fala nada sobre aquela atividade, o município também pode se manifestar sobre a questão do licenciamento ambiental. E muitos municípios têm buscado para si a responsabilidade de fazer o licenciamento ambiental de uma série de estabelecimentos que permite que o município também aumente a sua arrecadação, ao invés, por exemplo, de se fazer o Estado. Vou dar um exemplo, tá? Tem vários municípios em Minas Gerais, e acredito que Leopoldina vai estar dentro desses municípios brevemente, fazendo esse tipo de questão, que, por exemplo, um posto de gasolina. Posto de gasolina precisa de um licenciamento ambiental que hoje é feito aonde? Na FEAM regional de Ubá. A partir do momento que o município de Leopoldina estiver fazendo essa orientação, o licenciamento ambiental, o que vai passar a acontecer é que esses empreendimentos vão passar a fazer o próprio licenciamento ambiental dentro do município. Então todas as taxas que forem recolher vão ser recolhidas para o próprio município fazer toda essa questão da gestão ambiental e também ter que contratar pessoas para poder fazer benefício, então. Para o município eu acho que é muito bom. Vai ser muito bom, eu vejo muitos municípios já fazendo isso a nível nacional, buscando para si a questão da responsabilidade do licenciamento ambiental, lógico, né? Dentro de alguns limites. Tem algumas questões de legislação que tem que ser respeitada, que o município muitas vezes não pode diminuir as exigências que o Estado já faz, ele só pode aumentar, diminuir jamais. Então, essa é uma das questões que a gente tem que entender de mudanças na legislação, é que a legislação municipal ela é muito importante de ser observada. E tem várias cidades que você jogar lixo na rua dá multa. Pois é, podia, né? Você tem várias cidades que você tem por obrigação, dependendo da situação, plantar uma árvore. Tá? Tem lugares que a pessoa, cada carro vendido tem que plantar uma árvore na cidade. Tá? Tem aquelas lixeiras específicas, né, para poder colocar. Eu acho que eu acredito o seguinte: aquelas lixeiras específicas, coloridas que você diz, eu assim com todo respeito, eu acho que muitas vezes elas confundem muito a população. Porque você vê que você pode olhar em todas essas lixeiras que estão na cidade, né, que estão coloridas, marcadinhas e tudo mais, você pode perceber que não é só aqui não, tá, gente? Estou falando que eu rodo esse Brasil inteiro, tá? E rodo também fora do Brasil. Então você percebe que não é todo lugar que as pessoas sabem exatamente o que é para jogar em cada lixeira, não. Eu achei muito válido a forma com que a prefeitura colocou essas lixeiras marrons de metal amarradas aí. Eu achei muito interessante porque essa lixeira não leva nenhum tipo de dúvida. E tem muitas delas espalhadas na cidade. E isso é muito bom. Agora, se você for colocar aqueles conjuntinhos lá, vermelho, verde, azul, amarelo é de metal. O azul é de papel, o verde é de vidro, o
o vermelho é de plástico. Então, às vezes a pessoa joga, não sabe o que é, joga, mistura, tá e tudo mais, e você tem que gastar muito mais dinheiro para poder colocar essa questão das lixeiras dentro do município. Mas, paralelamente a isso, ainda falta muito, como eu falei, uma conscientização, uma inteligência sustentável para a população, para poder saber separar. Poxa, Luiz Henrique, mas aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu já cansei de separar o lixo e aí vem o pessoal que passa com o caminhão, mistura tudo dentro do caminhão. Falei, lógico que vai misturar se você colocar os dois um do lado do outro no mesmo horário para o caminhão que coleta o resíduo. Mas se você tiver a inteligência sustentável de vou colocar o resíduo que o caminhão de lixo pega no horário, o reciclável, ou eu vou ter um contato lá com a associação dos catadores, ou eu vou ter uma pessoa que já faz, já pega lá esses recicláveis, ou eu vou separar e guardar durante um certo período para acumular e depois descartar isso corretamente, ou colocar na porta da residência fora do horário do caminhão de lixo que ele passa lá. Se tiver essa inteligência sustentável para ser aplicada, tenho certeza que nós vamos melhorar muito com essa contribuição da separação seletiva e leopoldina. Não adianta, pessoal, cara, eu não sei como é que vocês não entenderam ainda, que não adianta jogar culpa na prefeitura de questão de separação de lixo. Você hoje vê que muitas vezes as pessoas até acondicionam o lixo normalmente, mas por pessoas acharem que dentro do lixo tem um monte, e às vezes tem um monte de material reciclado, as pessoas acabam abrindo o lixo, tirando o reciclado e deixando aquele lixo espalhado. Então, pessoal, é questão de vocês começarem a entender, nós começarmos a entender a necessidade, a importância de separar corretamente os resíduos, principalmente os recicláveis, fazer com que as associações, né, dos catadores possam participar diretamente com essa questão. A prefeitura pode sim contribuir, dando algum tipo de apoio. A Associação Comercial de Leopoldina deveria pensar mais em como dar apoio também, porque se são os comerciantes que geram as embalagens, que são muitas vezes, principalmente de alimentação, né? Papelão, embalagem de lanche, embalagem às vezes de plástico, de supermercado, sacolinha de farmácia, tá, e tudo mais, sobe por essas estradas rurais aí, vai ver a quantidade de lixo identificado que tem por aí. E o que essas empresas estão fazendo hoje para poder auxiliar? Qual o tipo de contribuição que elas estão trazendo? Qual é a live? Qual é o papo com o Gonai que elas vieram aqui para falar o que elas estão fazendo para poder melhorar? O que me fala, o que de fato está sendo feito? Não demagogia, de fato. Então, eu acredito o seguinte, mais uma vez o recado vai para a associação comercial. Tem que se movimentar, já passou da hora. Já passou da hora da associação comercial orientar os comerciantes da cidade, criar algum tipo de cartilha, criar algum tipo de indicador para poder mostrar para as pessoas que são elas que geram resíduo, que ao dar as embalagens para os consumidores, eles deveriam também estar sendo avisados, ou pelo menos na caixinha lá, explicando a importância de se jogar o resíduo dentro dos tambores ou do que for lá, para evitar com que isso vá para o bueiro. E é uma outra explicação que eu quero dar também aqui, porque eu fiz essa enquete e eu não sabia disso, Gonai. Pergunta para as pessoas se o que é o bueiro. Você vai ter uma surpresa com as respostas, sabe por quê? As pessoas acham que bueiro é esgoto, é para jogar lixo. E o bueiro, ele é captação de água de chuva, que é para poder levar a água de volta para o rio. Então, depois entope. Não, e isso eu falo o seguinte, eu cansei de ver comerciantes em Leopoldina jogando óleo de fritura dentro do ralo. Dentro do ralo não, dentro como é que chama? Do bueiro? Do bueiro. É. Agora, também bueiro, também brincadeira, né, cara? Um nome feio desse, cara. A pessoa vai achar o quê também, né? Devia mudar isso aí, colocar o nome mais bonito. Também para melhorar essa questão. Mas, pessoal, bueiro não é lixo. É boca de lobo. Sabe por que é boca de lobo? Porque teve um infeliz que jogou lixo lá dentro e fica com aquele cheiro. Então, por favor, pessoal, bueiro tem que estar desobstruído, não pode estar entupido, não pode ter plástico, não pode ter papel, não joga lixo lá dentro, porque o bueiro, ele é que leva as águas de chuva de volta para os rios, de volta para os lençóis freáticos aí, para as nascentes, para os lagos, o que for. Então, por favor, pessoal, não confundam bueiro com com lixo, né? Mas isso aí é mais uma coisa para as pessoas também ficarem atentas, né? Porque é aquele negócio que a gente estava falando. Vai ter se tiver lixo obstruindo, vai ter um entupimento, pode gerar vários tipos de doenças,
pode incomodar as pessoas entrando água dentro da casa das pessoas e muito mais, né? Então, o pessoal também ficar atento nisso. Luiz, por que toda concessionária ela precisa do PGRS? O que é isso? Então, como eu falei, lá dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos existe dentro de uma das questões lá que a legislação trabalha, ela fala de mecanismos e ferramentas para poder fazer com que as empresas atendam aos requisitos legais da parte de resíduos. Então, o PGRS, é o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, ele é um documento que tem que ser assinado por um profissional com a RT, responsabilidade técnica, né, para poder mostrar. E por que a concessionária precisa? Precisa porque ela gera resíduo perigoso. Então lá dentro dessa legislação fala o seguinte, ó, toda empresa que gerar resíduo perigoso, ela precisa de ter um plano de gestão de resíduos sólidos. E a concessionária, ela gera óleo usado, gera outros tipos de resíduos perigosos. Então ela tem a necessidade de ter esse plano de gestão, como eu falei, assinado por um responsável, mostrando qual é a atividade da empresa, as áreas que existem dentro da empresa, qual é o tipo de resíduo que é gerado, as matérias-primas que geram esses resíduos, quem coleta esse resíduo, quem transporta o resíduo, para onde manda esse resíduo, quais são os procedimentos operacionais que você tem que fazer para poder fazer uma troca de óleo e não derramar o óleo no chão, não deixar o óleo vazar, qual é o procedimento ambiental que você tem que ter para poder dar uma bateria como base de troca de outra, quer dizer, você descartar uma bateria, você não pode largar uma bateria no lixo normal, você tem que ter uma destinação final adequada para ela. Então, o plano de gestão de resíduos sólidos, ele vem justamente para poder trazer melhorias na parte de separação, de coleta, e um detalhe muito importante também, que ele traz metas. Metas de quê? Metas para você diminuir a geração de resíduo. Ah, mas e se eu não atingir a meta, eu tomo multa? Não, você não vai tomar multa nenhuma se você não atingir meta de diminuir a geração de resíduo. Porque é o seguinte, isso é uma sugestão que você dá de diminuir. Ninguém vai, a não ser que você esteja dentro de um programa aí, de uma certificação, que você tem aí alguém te cobrando isso, uma terceira parte te cobrando, né? Ou a própria prefeitura mesmo, né? Se ela falar, ó, você está colocando aqui que você vai fazer a diminuição. Se a prefeitura estiver cobrando isso, com certeza não tem. Agora, o que mais mesmo é para poder colocar, é para você poder se balizar na diminuição. Vou dar um exemplo aqui. Toda vez que uma pessoa vai trocar, um mecânico vai trocar o óleo do carro, ele precisa trocar o filtro também. Então, ele vai lá na boqueta, que é o local que eles chamam dentro da concessionária, que é a loja de peças que está para dentro da oficina, e pede o quê? Olha, eu preciso do filtro de óleo, segundo a requisição aqui, eu preciso do filtro de óleo para trocar naquele carro ali na revisão. A pessoa que está lá dentro dá uma caixinha para ele com o filtro de óleo novo lá dentro. Ele pega essa caixinha, vai até o carro, tira o filtro novo de dentro da caixinha, substitui o filtro no motor e pega o usado, sujo, e coloca dentro da caixinha limpa. E aí ele contamina a caixinha. Agora eu te pergunto, Gonai, você sabe quantas caixinhas de filtro de óleo são vendidas no Brasil diariamente? Um monte. Não, milhares. Milhões, né? Não sei. Não encontrei nenhum dispositivo. E aí o que acontece, Luiz? Por exemplo, ele coloca ali nessa caixinha, então ele já contaminou a caixinha. Contaminou a caixinha. O que ele tem que fazer? Não, aí o que ele tem que fazer é que, ao invés de ele poder reciclar essa caixinha, o resíduo perigoso, eu não sei se vocês sabem, mas para coletar o resíduo perigoso, eles cobram em média R$6 o quilo. R$6 o quilo para poder coletar. E se você começa a gerar uma quantidade intermináveis de resíduos contaminados que poderiam ter sido recicláveis, outro exemplo, muitas concessionárias ainda colocam, os mecânicos colocam papelão, aquele papelão da caixa, debaixo do carro para poder entrar e fazer manutenção. Pinga óleo, faz tudo, aquele papelão vira o quê? Contaminado. E pega um papelão daquele, você já viu o peso daquilo, Gonçalo? Você que é um cara forte. Muito mais. Vem? É peso. Muito. É peso, e aquilo é difícil de você amassar, porque você não consegue guardar aquilo dentro do tambor. Você também então, tá se contaminando. São práticas fáceis, são práticas fáceis de serem colocadas. Só que a gente tem uma herança que veio, né, de que meio ambiente é complicado, meio ambiente difícil, já fiz assim, continuo assim, vou manter assim. Então, para mudar esse comportamento é a coisa mais difícil que nós passamos. Essa mentalidade, e por isso que a gente tem que tirar tirar o atrito, né? Criar uma imparcialidade dentro do processo com uma ferramenta inteligente que mostra aquilo que está certo e aquilo que está errado.
É como se você estivesse fazendo um joguinho. Errei. Ah, errei. Beleza. O sistema falou que eu errei. Agora, quando alguém fala, você errou, já vira um vitimismo muitas vezes. A pessoa, mas está falando comigo, é perseguição e não sei o quê. Eu não posso fazer nada errado que já vem em cima de mim, tá? E tudo mais. É isso, sabe? A pessoa fica querendo, parece que te manipular, jogando culpa em você, falando que você que é o culpado. E tem uma coisa interessante que eu sempre falo, é o seguinte, cara, vai lá e cobra. Cobra, porque se o cara falar que você é chato, você fala com ele na mesma hora, fala assim, ó, chato é quem não faz. Porque o chato é aquele que me perturbou, eu estava lá fazendo o meu trabalho, tive que sair do meu trabalho para poder vir aqui te cobrar algo que você deveria ter feito. Então, o chato é Vossa Senhoria, chato é você. Então, se a gente conseguir mudar esse conceito aí para as pessoas, vai ficar muito mais fácil, porque quando o cara quer te tirar de perdeira, é o chato já vem, lá vem o chato. Não tem nada disso, não. Se isso aí, parte, né? Pra mim, é desculpa dos fracos. O cara que quer te manipular. A gente daqui a pouco vai falar sobre as cidades brasileiras, que você sempre viaja muito. E a gente viu aqui também no Instagram de vocês, que vocês foram notícias na imprensa internacional. Lá na TV angolana, como é que foi isso? Legal. Então, a Sandra, né? A Sandra é apresentadora da TV angolana. E a gente tinha um amigo em comum, o professor Rafael Olivieri, que faleceu agora em janeiro, dia 24 de janeiro. E no dia 22 de janeiro, o professor Rafael me ligou e falou, Luiz, a gente está aqui com uma pauta da TV angolana, estatal angolana, para falar sobre economia circular. E eles queriam que você falasse alguma coisa, porque você já trabalha com a gente, porque eu acabei não falando aqui, Gonai, mas assim, depois do mestrado eu fiz doutorado, eu fiz um pós-doutorado, eu dou aula numa universidade na Flórida, Florida Christian University, e dou aula em outras universidades também, no Brasil. E o professor Rafael era uma pessoa do meio acadêmico. Então ele falou, Luiz Henrique, eu te coloquei em contato com a Sandra, e aí a Sandra me mandou uma mensagem, eu estava fora do Brasil, marquei com ela, e marcamos de gravar. 2 dias depois o professor Rafael morreu, rapaz. Poxa. E foi uma coisa muito triste. Mas eu continuei a conversa com a Sandra e agora, recentemente, a gente teve a oportunidade de gravar um programa sobre economia circular para a TV estatal angolana. E eu falei justamente sobre uma questão que eu acho que ia ser muito importante para eles, que todo mundo tem esse problema, que é a questão do óleo usado. Então eu mostrei para eles qual é o caso que é no Brasil hoje, como é que é, porque o óleo usado hoje, ele é um estudo de caso muito, é muito bom para a gente poder usar, como um fato de uma questão de economia circular, porque existe um acordo setorial para devolver esse óleo para o cara refinar ele, para a empresa refinar, né, e ele voltar para o mercado de novo e ser reutilizado. Então, essa questão foi muito importante e a gente teve esse trabalho aí com a Sandra, foi muito bem, já foi, eu acho que tá, não sei onde é que tá isso aí no YouTube, eu acho que tá na nossa, numa página deles lá também, tá na nossa página também no Instagram, e esse trabalho todo, né, é em decorrência, muitas vezes, desses contatos que a gente vai fazendo ao longo da vida, contatos acadêmicos, por exemplo, quando eu fiz o doutorado, eu fiz em cima de validar a tese, né, do programa da plataforma Alto Verde, da metodologia Alto Verde, como uma mudança, como uma precursora de mudanças de comportamento dentro da empresa. Não parando aí, eu fui fazer a questão do meu pós-doutorado em cima de reciclagem de veículos. Como é que as empresas de reciclagem de veículos, e quando eu falo reciclagem de veículos, muitas vezes a gente está falando desses ferro velho, que antigamente era o nome de ferro velho, hoje a gente chama de desmonte, não é desmanche, desmonte, existe legislação própria para isso, e hoje você, por exemplo, a gente eu fiz um estudo de caso em cima da JR Diesel, que é do Geraldo Rufino, inclusive é uma pessoa bem conhecida aí no meio de palestras e tudo mais, e a empresa dele é a maior da América Latina e ela pega um caminhão e desmonta um caminhão inteiro em 2 horas e meia e separa todas as peças para poder vender para o mercado de reposição. É um pouco diferente do mercado de automóveis, que se você fizer isso aí, você está lascado, porque é muito pulverizado, muito sem padronização. Não é sem padronização, porque o caminhão, eles têm uma rede muito interessante que eles conseguem mostrar, né, aonde é que tem a peça e você consegue buscar isso de uma forma mais fácil. Já o automóvel, se você desmontar todos os componentes do automóvel, ele não trabalha, a forma de trabalhar com o automóvel, muitas vezes é você, se precisar de uma peça, você vai lá no ferro velho, busca a peça, compra a peça lá de dentro do carro, mas o cara não está lá com o carro desmontado todo de partes, não. Até tem isso, até tem.
Mas então o nosso caso do pós-doutorado foi feito em cima desse estudo de caso de reciclagem de caminhões, e dentro desse caso a gente conseguiu apresentar também um trabalho na Suíça em 2022 sobre o estudo de caso da JR Diesel, né, sobre a questão da reciclagem de caminhões no Brasil, e também apresentar juntamente com uma revista na Inglaterra, a Auto Recycling Cars, alguma coisa assim, mostrar uma plataforma que nós desenvolvemos também, justamente para auxiliar nessa questão da destinação final, na gestão dessas empresas que fazem essa parte de desmonte de veículos. Legal, Luiz. Muito bacana. Luiz, você que viajou tanto fora do país como aqui no país, vou jogar uma pergunta aqui para dentro do país, como você passou para mim também. Qual que é a sua avaliação em relação ao tema meio ambiente nas cidades brasileiras? Então, a gente tá assim, a gente tem certas cidades que a gente sabe que elas trabalham assim de uma maneira muito exemplar, mas infelizmente o que eu posso falar para você é que a grande maioria das cidades elas têm um problema sério de meio ambiente. Conscientização. Cara, aí pega tudo, né? Aí pega muita coisa, pega muita coisa que às vezes é deixado de lado. Então, assim, o que eu vejo é realmente que falta muito esse comprometimento, esse compromisso, muitas vezes, né, do empresariado da cidade, das associações. Tudo tem que estar interligado, né? Tem que estar tudo interligado. Porque, só para um lado também. E principalmente tem que estar puxando, porque toda a questão de... Quando você vai fazer, por exemplo, uma consultoria, se você não tiver o apoio da alta direção, quer dizer, da pessoa que manda no negócio, a sua consultoria vai falhar. Eu já estou avisando, vai falhar. Porque você tem que ter o compromisso, se o dono da empresa, se o diretor da empresa não se manifestar, não se interessar, o assunto não vai rodar. Então, quando você vai para o município também, você tem que saber, se o prefeito se envolver, se a Câmara, que é a alta direção também, a Câmara dos Vereadores também se envolver nessa questão de resíduo, vai puxar a fila. Se o governador do estado puxa a fila do estado, a possibilidade daquilo dar certo é muito maior. Se você tem uma associação dos distribuidores de uma marca de veículos no Brasil, se o presidente dessa associação quer, ele vai fazer com que todos ouçam ele. E aí, quando a gente pega e começa... a pessoa às vezes já entra na empresa sabendo que tem aquela... tem que atuar. Mas olha bem, disso, né? Veja bem, uma coisa muito interessante. Isso aí é a pergunta que eu faço para toda concessionária e assim, a cada 10, 9,8 não respondem... satisfatoriamente. Não tem o que eu vou falar agora. Por exemplo, a pessoa quando é contratada numa empresa, no processo de integração dela, eles falam, você pode ter vale no dia 20, o horário é de tantas horas, quem manda aqui é fulano, você não pode estar naquela área de lá, porque aquela área ali é só para quem tem autorização para ir, e uma série de regrinhas. Mas ninguém recebe a instrução do seguinte, nós temos aqui resíduos perigosos, devem ser separados, aqui você coloca esse, aqui você coloca esse e aqui você coloca esse. 98% das concessionárias não fazem isso. Não fazem. Aí o mecânico, o operacional, o pintor, o funileiro, e tudo mais, o supervisor, quem quer que seja, entra na empresa, vai para dentro da concessionária, vai para dentro da oficina, não recebeu instrução nenhuma. E aí você vai querer que o negócio resolve como? E aí vai ficar aquela cadeia, né? Um vai passar para o outro. Não vai passar porque não vai ter nada. Não vai ter nada. Então, assim, são princípios básicos. Então, assim, tem que ter um compromisso ambiental assinado no primeiro dia de empresa, para o seu funcionário entender a importância daquilo, para a pessoa, para o colaborador, para o presidente, para todo mundo entender a importância de seguirem as regras do meio ambiente. E tem que ter uma pessoa, né, tipo igual você, para explicar, porque também... Se não tiver uma pessoa... mas isso hoje, Gonai, você tem vários, assim, vou falar até por integração mesmo. As empresas que a gente atende, muitas delas me ligam, professor, grava um vídeo aí para eu poder passar para o meu funcionário, para o que ele tem que fazer no primeiro dia. Aí eu gravo o vídeo e mando pro cara lá, o cara passa para um funcionário, para 2, para 3, para 10, para 20, para 30, para quantos forem entrando ele vai passando. E você acha que assim dá certo também? Dá, lógico que dá, ué. Pelo menos já é... Lógico que dá, porque a pessoa pega, ela assiste, depois ela assina que assistiu. Então,
as pessoas que gostam de manipular, elas vão assim, quando não assinam, tem desculpa para tudo. Quem gosta de manipular sempre tem uma desculpa, não entendi direito, tô confuso, você me deixou de uma maneira que eu não consegui entender direito, mas também não te pergunta de volta não. Só fala, aquela pessoa que você dá um problema para ela, volta com 2. Você tem, né? É difícil. Então assim, tem que mudar, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a mudar tudo. Muita coisa. Eu falo assim, o produtivo que está numa concessionária, o gerente que está numa concessionária, o diretor que está numa concessionária, muitas vezes ele ignora a questão ambiental. Eu falo, pessoal, olha bem, você está querendo sempre melhorar. Então assim, se você é gerente, você quer ser diretor. Se você é diretor, você quer ser dono. Se você é dono, você quer ter mais empresas. Se você é mecânico A, você quer ser mecânico B. Quer ser sênior e tudo mais. Quer melhorar. Mas você não quer aprender sobre meio ambiente, que é hoje uma coisa diferencial. Se você pega hoje uma pessoa que vai trabalhar numa concessionária de veículo, numa oficina mecânica, e essa pessoa entende o que é um resíduo, sabe a separação, sabe a questão de organização, limpeza, higiene, ordem mantida, descarte das coisas da maneira correta, essa pessoa, essa pessoa tem uma valorização tremenda. Ela vai ganhar promoção, ela vai ganhar reconhecimento, mas as pessoas muitas vezes, eu conto um negócio aqui, Guaraná, que é muito interessante, que é o seguinte. Quando você vai para um jogo de futebol, e aí você está lá assistindo o seu time, e acontece um pênalti a favor do seu time. O jogador lá, o craque vai bater. Se ele acerta o gol, a torcida vai abaixo, grita, esperneia de felicidade. Se ele erra, a torcida grita também de raiva, xinga, faz de tudo. Correto? Beleza. Aí você volta com o mesmo cara que estava lá na arquibancada para dentro da empresa. E aí um belo dia, ele vê um colega dele passando dentro da concessionária e olha para o chão e vê o quê? Um copinho ou uma estopa suja no chão. Ele pega aquilo e vai e joga no local correto. Muitas vezes as pessoas interpretam isso como uma ação de quê? Ah lá o cara querendo aparecer, puxa saco, baba ovo, nossa senhora, Deus me livre, por que você está querendo aparecer? Por que você está fazendo isso aí? Porque muitas vezes o cara está saindo da zona de conforto dele, porque ele também vai ter que fazer isso aí. Então ele prefere criticar uma coisa que está certa do que ter que mudar. E aí eu te pergunto, o que seria o certo então? Na hora que ele fosse pro jogo de futebol e o cara acertasse o pênalti, ele gritasse pro cara lá, chamasse o cara do nome que ele quisesse. Por quê? Porque pelo ponto de vista dele era para ser assim também. Então falta um pouco de empatia nas pessoas, né? De entenderem melhor. E assim, eu acho que a gente tem que começar a mudar isso rapidamente. E já era para ter mudado há muito tempo. Vamos lá. Luiz, eu queria que você deixasse, a gente vai indo pro finalzinho mais ou menos do programa. Antes dos agradecimentos finais, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para a população de Leopoldina. Então, pessoal, eu gostaria muito, o meu sonho, tá? O meu realmente sonho mesmo é que a cidade de Leopoldina pudesse se comportar melhor em relação ao meio ambiente. E aí eu não estou falando do prefeito, não estou falando do vereador, não estou falando do secretário, não estou falando de nós da população. O que nós estamos fazendo hoje para poder melhorar a separação dos nossos resíduos nas nossas residências? Como é que a gente está tratando esse assunto? Será que a gente pode melhorar? Qualquer coisa que a gente melhorar já está sendo uma coisa muito importante. Já é um avanço, né? É um avanço porque, principalmente, um faz, o outro vê o outro fazendo, faz também, o outro vê o outro fazendo e faz também. E não é vergonha não, pessoal. Isso aí é uma questão, quando eu falo não é vergonha não, porque às vezes você não saber separar o resíduo não é vergonha. Então tem gente, por exemplo, na minha casa, eu coloco nos recicláveis papel, plástico, papelão, embalagens de plástico, tudo dentro do mesmo local. A pessoa que pega isso, ela separa. Não tem problema nenhum de fazer isso. O que não pode fazer é pegar esses resíduos que estão lá, que podem ser reciclados, e colocar eles misturados junto com o lixo que sai da cozinha, do banheiro, né, do lixo de lixo mesmo, né? Misturar tudo. Ou misturar lá na porta na hora de colocar para o lixeiro passar e recolher o lixo normal, que é o lixo da casa, você acaba colocando o reciclado perto e ele vai junto. Então, pessoal, se a gente pudesse, né, meu sonho é se as pessoas pudessem ajudar a separar o resíduo e criar aí, junto com as associações dos catadores aí de Leopoldina,
né? Através de uma forma de criar uma oportunidade em que tivesse um dia da coleta seletiva, né? Do caminhão passar coletando esses tipos de resíduo, seja pela prefeitura, seja pela associação, não importa. Mas a gente tem que pensar nisso e pensar nisso com muita urgência. Então, a minha mensagem para a população de Leopoldina é o seguinte: vocês são pessoas que detêm todo o conhecimento para praticar a inteligência sustentável. Então, façam o seguinte, vamos colocar em prática, vamos tornar uma cidade sustentável, Leopoldina. Vamos colocar Leopoldina separando os seus resíduos corretamente. Se a prefeitura está misturando, o que vai acontecer? É fácil, a gente chega e conversa, chama o prefeito, chama o secretário e fala, olha, nosso bairro está separando o resíduo. O que a gente tem observado é que o caminhão que a prefeitura contrata para poder carregar o resíduo do doméstico, ele está misturando o resíduo. Como nós podemos avançar nisso? Nós vamos estar impondo uma situação e não jogando a responsabilidade nas costas da prefeitura, nas costas do secretário, do vereador, do prefeito. Eu acho que sim, tem que ter um direcionamento de cima para baixo. Quando eu falo de cima para baixo é prefeito, secretário e vereador, cobrando da população, ensinando a população a fazer essa questão da separação seletiva. Dessa forma, a gente vai dar o primeiro passo, básico, tá? E o comércio também, ensinando as pessoas que estão ali fazendo compras, dando mensagens, passando questões nas embalagens, né? O que ela deve fazer com aquele tipo de... Tipo, o exemplo do Boticário também foi legal. Mais ações como a do Boticário. Antigamente também tinha alguns estabelecimentos, o Correio parece que recebia pilhas e baterias, eu não sei em que quantidade que era, mas a gente está precisando de revalidar essa questão dentro da cidade. E se precisarem, eu estou à disposição lá no Codema, vice-presidente do Codema, e eu acredito que eu tenho colegas lá que pensam em compartilhar dos mesmos princípios ideais que eu estou falando com vocês aqui, e eu queria agradecer imensamente ao Gonai de dar a oportunidade da gente poder estar aqui falando para vocês hoje. Aprendemos muito aqui. Forte abraço aí, valeu. A gente aprende muito aqui com os nossos entrevistados e hoje foi uma aula do professor Luiz aqui. Luiz, fala um pouquinho do Codema rapidinho aí para a gente. O que é o Codema? E onde ele fica localizado aqui? Então, o Codema é o Conselho de Desenvolvimento Municipal do Meio Ambiente, né? E todas as questões que envolvem, muitas vezes... por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Um lixão, né? Um lixão assim, clandestino, né? Uhum. O Codema, ele vai estar trabalhando em cima de quê? Em cima de estar... verificando o fato, o que é e tudo mais. Você precisa cortar uma árvore na cidade, fazer uma poda, o Codema tem que autorizar, tá? Uhum. Então, o Codema, ele é, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, um órgão, né? Não é a mesma coisa, mas é um órgão que trabalha com o propósito de poder, vamos falar assim, autorizar uma série de situações que são necessárias de serem executadas, né? Algum tipo assim, vou fazer uma construção, permissões, né? Assim, eu preciso cortar uma árvore, tem que pedir o córrego. Eu vou fazer uma construção, mas tem um córrego a 20, 30, 40 metros. Eu tenho que respeitar um limite. Então, tudo isso tem que passar pela aprovação do Codema para que possa ser autorizado, entendeu? Pessoal, que aula, hein? Eu ficaria aqui mais, mas o Luiz também, daqui a pouco, também tem as coisas dele para fazer. Pessoal, antes de encerrar, queria agradecer aqui os nossos patrocinadores da Mata Bebidas, Leopoldina Turismo, Drogarias Cotergipe com os polivitamínicos Max Corp, Academia Gonai Fitness e Aquademia e Céu Azul News. Arnaldo, você consegue ver aí por onde a gente foi assistido hoje? O Arnaldo sempre faz isso. A gente sempre nos nossos programas a gente coloca para ele falar, colocar essa voz dele muito bonita, para falar onde que a gente foi assistido, Arnaldo, hoje. Vamos lá. Pelo site, né, da rádio, www.radiojornal.net, nós tivemos ouvintes aqui no Brasil, na Rússia, nos Estados Unidos, na Alemanha e na Bélgica. Eita. Algumas cidades aqui, deixa eu ver, Santo Luís, lá nos Estados Unidos, Rio de Janeiro, Florianópolis, Palhoca, em Santa Catarina, São José, também em Santa Catarina, Bruxelas, na Bélgica. Que legal. Tem uma outra cidade aqui, parece que é dos Estados Unidos, mas eu não... parece que é Estados Unidos ou Alemanha agora. Não deu para conhecer, não. Mas, enfim, são esses países que conseguiram aí receber o som do seu programa exatamente ao vivo. Bom demais, galera, bom demais. Pessoal, então, @Papo com Gonai, a gente está sempre trazendo entrevistas exclusivas, entrevistas com grandes informações aqui para vocês, tá? Um grande abraço,
Até o próximo programa. Tchau!